Bolsonaro condenado pela segunda vez. Na terceira tem direito a... Essa semana, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o Bolsonaro e tornou inelegível o seu vice, Braga Neto, no Rio de Janeiro, que era o candidato a governador do Rio de Janeiro, pelas manifestações de 7 de setembro. Uma parte da sociedade acha que a imprensa ou a justiça, sei lá quem, não está deixando o Bolsonaro em paz. Já deveria ter esquecido isso. Eu acho exatamente ao contrário. Nós não devemos esquecer, não o Bolsonaro em si, mas os seus atos. Esquece o Bolsonaro. Mas o problema é que Bolsonaro representou uma insegurança democrática para o país que eu acho que a sociedade não deveria esquecer, né? Os 4 anos de Bolsonaro à presidência da República, ele utilizou o 7 de setembro para campanha política. No seu primeiro ano, teve a questão do rompimento com o Sérgio Moro. No segundo mandato dele, do 7 de setembro, ele fez um discurso sem máscara. Nós estávamos na pandemia, no auge da pandemia, ele fez um discurso sem máscara para dizer para a sociedade que a pandemia era uma gripinha. Acho que ninguém se lembra disso. No terceiro ano, ele chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal de canalha. Então, e o quarto foi aquele arrastão que ele fez na praia de Copacabana, né? Tirou o tradicional desfile de 7 de setembro do Rio de Janeiro e transferiu para Copacabana. Ou seja, campanhas políticas que ele usou de uma forma indiscriminada, não só utilizando a data, como também utilizando o exército. Portanto, eu acho que o Bolsonaro não deve ser esquecido. E é interessante que, fazendo uma comparação com a eleição da Argentina, o candidato que apresentava o maior número de votos, que diziam que era o Bolsonaro argentino, perdeu na primeira eleição. Agora, dia 19 de novembro, a segunda eleição. Mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. É evidente que a Argentina ela é muito mais adiantada, desenvolvida sobre o aspecto cultural do que nós. A Argentina tem universidade desde o século XVIII. Nós tivemos a nossa primeira no século XX, né? Então, eles têm razão de ser mais preparados intelectualmente, mais preparados politicamente. Tem vários prêmios Nobel, que o Brasil não tem nenhum, literatura, né? Enfim, politicamente os argentinos são muito mais preparados do que nós. Isso não tenha dúvida. Lá a predominância do peronismo até hoje, e aqui no Brasil quem se lembra do Getúlio Vargas? Já se esqueceu do Getúlio Vargas. Bom, mas a realidade é o seguinte, o fato do candidato que tinha maior intenção de voto, que perdeu na primeira eleição, acho que assustou as pessoas, assustou os argentinos, pelo exemplo do Bolsonaro no Brasil. Comparar o candidato argentino com o Bolsonaro, eu acho que foi um furo na água para o candidato. E o Bolsonaro, na realidade, ele representou muito mal a direita, ou seja, ele representou a direita raivosa, a direita rançosa, a direita que no Brasil nós já até havíamos esquecido isso. Havia uma direita no Brasil de luvas de pelica, de atos delicados, mas não uma esquerda raivosa, pior do que aquela esquerda
que nós conhecíamos. Então, eu acho que o Bolsonaro deve ser lembrado pelos seus atos, em que ele coloca a República do Brasil, coloca o Brasil numa situação democrática extremamente delicada. Utilizou do governo, utilizou do Exército Brasileiro, que me parece que tinha feito um esforço terrível para se desvincular de 64, e me parece que agora ele conseguiu acender essa chama dentro do corpo do Exército Brasileiro, que foi o que mais saiu chamuscado desta aventura rocambolesca que o Bolsonaro fez no Brasil. Então, eu acho que essa destruição dos poderes, essa falta de identidade dos poderes, que precisa ser reconstituída no Brasil. Veja o que aconteceu. Bolsonaro, para conseguir as suas pretensões políticas, vendeu a alma ao Poder Legislativo. Isso começa no governo Bolsonaro. A abertura do cofre para não que o presidente da Câmara não colocasse em votação o impeachment. Aliás, foram 136 pedidos de impeachment ao Bolsonaro. Então, eu acho que a sociedade tem que esquecer o Bolsonaro mesmo, mas não esquecer que é possível que apareça um outro indivíduo com essas atitudes que colocam em risco a vida do Brasil e a nossa vida. Será que as pessoas não perceberam até hoje o que foi esse período, o que foi o 8 de janeiro, o que foi o 7 de setembro? Nós passamos o bicentenário da nossa independência, foi transformado em ato político. Ou seja, a França, quando fez o bicentenário, fez uma festa inesquecível. Nós não fizemos nenhuma festa pela nossa independência, porque aquilo foi transformado em palanque eleitoral. Enfim, nós estamos perdendo este amor ao país, esse sentimento à pátria, os jovens querendo ir embora do Brasil, ou seja, não tem nenhum vínculo com o Brasil. Ou seja, nós precisamos readquirir a nossa educação cívica. E a nossa educação cívica passa pela reeducação dos nossos princípios constitucionais, e não de uma baderna que se pretendia colocar o Brasil.